Agora há pouco, as Forças Armadas de Israel deram início a um ataque aéreo contra o Irã. Essa ação foi confirmada por um comunicado do Exército que afirmou que essa é uma resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel. Os militares ainda disseram que as capacidades defensivas e também ofensivas estão totalmente mobilizadas e vão fazer o necessário para defender o país e o povo de Israel. Israel e Irã é a batalha de Gog e Magog. Olá, queridos amigos! Hoje mergulharemos em uma discussão profunda e impactante sobre um dos eventos mais intrigantes e proféticos da Bíblia, a batalha de Gog e Magog entre Israel e Irã. Este é um tema que desperta grande interesse e especulação, considerando especialmente o contexto geopolítico atual. A profecia encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 38, nos oferece uma visão fascinante sobre os eventos que estão por vir. Como essa antiga profecia se relaciona com os acontecimentos contemporâneos? O que podemos esperar desse conflito entre duas nações tão significativas? Prepare-se para uma análise detalhada e esclarecedora à luz das Escrituras, enquanto exploramos as implicações espirituais e geopolíticas desse confronto iminente. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo relevante como este. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é crucial para continuarmos trazendo mensagens edificantes e esclarecedoras como essa. E se você deseja apoiar este ministério e contribuir para podermos alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora da Palavra de Deus, sua gratificação financeira é muito bem-vinda. Você pode fazer sua contribuição via Pix, utilizando o e-mail. Qualquer valor é significativo e será usado para abençoar vidas ao nosso redor. Então, sem mais delongas, vamos nos aprofundar nesse estudo revelador sobre a batalha de Gog e Magog e seu impacto profético nos dias atuais. Antes de prosseguirmos, quero convidá-los a participar desta conversa deixando seus comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Vamos juntos analisar os últimos acontecimentos e em seguida mergulhar nas Escrituras para entender o que a Bíblia nos revela sobre esse confronto iminente. Paz e graça a todos. Sou o pastor Marconi Silva e estou aqui para discutir um tema de extrema importância, a relação entre Israel e Irã à luz da profecia bíblica sobre Gog e Magog. É um assunto que nos desperta preocupação e nos leva a refletir sobre os eventos que estão se desdobrando diante de nós. Nosso objetivo aqui não é apenas informar, mas também edificar e fortalecer a nossa fé à luz da Palavra de Deus. Então, vamos juntos explorar esses temas cruciais e buscar entendimento sobre o que está por vir. Fiquem atentos aos próximos vídeos, onde abordaremos mais detalhadamente cada aspecto desse assunto. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões, pois a sua participação é fundamental para enriquecer nossa discussão e fortalecer nossa comunidade. Que o Senhor nos guie e nos dê discernimento enquanto exploramos esses temas complexos. Que Ele nos conceda sabedoria para entender os sinais dos tempos e nos prepararmos para o que está por vir. Queridos irmãos e irmãs, os últimos acontecimentos entre Israel e Irã nos deixam alerta e atentos ao cumprimento das profecias bíblicas. O elogio do líder supremo do Irã às forças armadas do país pelo ataque contra Israel mostra a seriedade e a intensidade desse conflito. É preocupante ver como a tensão na região tem se intensificado, com ataques diretos e sem precedentes, gerando uma escalada de violência que afeta não apenas as nações envolvidas, mas toda a região do Oriente Médio. Enquanto isso, a situação interna no Irã também é motivo de preocupação, com relatos de aumento da repressão contra as mulheres, prisões e execuções. É importante estarmos cientes não apenas dos eventos geopolíticos, mas também
das questões humanitárias que estão em jogo. Neste momento crítico, mais do que nunca, precisamos buscar a orientação e a proteção do Senhor. É hora de intensificarmos nossas orações pela paz, pela justiça e pela segurança daqueles que estão sendo afetados por esses conflitos. Que possamos encontrar consolo e esperança nas promessas de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando os ventos da incerteza sopram com força ao nosso redor. Continuem conosco nesta jornada de fé e discernimento. E que possamos ser instrumentos de paz e amor em meio a um mundo que, tanto, precisa do toque restaurador do nosso Senhor. O ministro de Relações Exteriores, Israel Katz, instruiu a gestão, a representação, junto à União Europeia e às embaixadas israelenses na Europa para aumentar a campanha contra o Irã. Israel Katz, o principal objetivo é impor sanções ao projeto de mísseis do Irã, incluindo o fornecimento a todas as entidades terroristas associadas a Teherã no Oriente Médio. Devido ao calor excessivo, o exército de Israel interrompe o treinamento intensivo até o próximo domingo. O porta-voz militar, Daniel Hagari, esta semana, na faixa de Gaza, concluímos outra operação contra o Hamas para destruir infraestruturas terroristas. O tempo todo, há forças operando dentro de Gaza, ao lado de adicionais que se preparam para os próximos movimentos da guerra. O chanceler alemão, Olaf Scholz, conversou com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, sobre a situação no Oriente Médio. O governo alemão quer evitar escalada de violência. O ministro, Benny Gantz, do Gabinete Político-Militar, conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Alertou de que a aparente decisão relativa à imposição de sanções ao batalhão Neta Yehuda israelense é um duplo erro, pois prejudicará a legitimidade de Israel durante a guerra, além de ser injustificada, porque há um sistema judicial forte e independente. Gantz pediu a Blinken que reexaminasse o assunto, apontou-lhe necessário avançar na questão do dia seguinte na faixa de Gaza, ao lado dos países da região, de uma forma que exerça influência política, pressão sobre o Hamas e promova a libertação dos raptados. Depois das terríveis notícias sobre o conflito entre Israel e Hamas que já perduram por mais de 6 meses, o mundo lança novamente o olhar para o Oriente Médio agora, para observar um possível escalonamento do confronto com o recente ataque iraniano à nação israelita. Segundo o exército do Irã, a investida foi uma resposta ao atentado cometido contra o consulado do país, localizado em Damasco, na Síria, que deixou 13 pessoas sem vida e inúmeros feridos. O ato foi atribuído a Israel, ainda que este não tenha assumido a responsabilidade de forma oficial, ao menos até a data de publicação deste vídeo. O mundo agora teme uma possível retaliação que poderia atingir outro patamar, envolvendo novos atores e promovendo uma gigantesca crise geopolítica internacional. Mas hoje nós iremos investigar este conflito sob outra perspectiva. Vamos te apresentar algumas profecias do Antigo Testamento bíblico e entender se há alguma relação entre estes ataques e o cumprimento das profecias escatológicas do judaísmo e do cristianismo. É claro que Israel, considerado como a terra santa do povo de Deus, está presente na maior parte dos oráculos comunicados pelos profetas nas sagradas escrituras, mas existem vários elementos nestes novos acontecimentos que apontam que as previsões finalmente estão se cumprindo, o que nos colocaria diante do começo do fim. Vamos cumprir, entender isso melhor a partir de agora. Antes de mais nada, vamos traçar um rápido panorama da relação entre estes dois países para entender
Como é por as coisas chegaram a este ponto? Como sabemos, Israel se tornou um Estado em 1948, por uma iniciativa que foi motivada, principalmente, por conta das barbáries cometidas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o processo de estabelecimento deste território, Israel foi apoiado por várias nações, sobretudo pelo Ocidente, enquanto outros países discordaram da decisão por acreditarem que a instauração do Estado era um acordo arbitrário e que não levava em conta os povos que já haviam se estabelecido na região ao longo da história. Inclusive, este é um dos principais motivos para os conflitos que acontecem no Oriente Médio. Atualmente, naquele momento, o Irã não foi favorável à criação do Estado dos judeus, até porque isso implicaria em um fatiamento do território da Palestina, uma nação que também é adepta ao islamismo, mas ao contrário do que podemos imaginar, as relações entre Irã e Israel permaneceram bastante cordiais. Nos anos seguintes, inclusive, o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel, ficando atrás apenas do Egito. Isso aconteceu porque o Irã era uma monarquia regida pelos chás da dinastia, povo conhecidos por serem pró-Ocidente e aliados dos Estados Unidos. Assim como Israel dessa forma, o primeiro chefe de governo do novo Estado, David Ben-Gurion, procurou desenvolver uma política de boa vizinhança logo no início, para ter um mínimo de apoio entre os países árabes da região, mas a Revolução Iraniana de 1979 terminou nessa falsa amizade. O Levante Popular derrubou o reinado dos monarcas e instaurou uma república teocrática, pautada nos princípios islâmicos. A partir daquele momento, a política e a religião passaram a caminhar juntas no Irã, o que mudou profundamente as suas relações com os outros países. Desde então, os iranianos rejeitaram a influência do imperialismo americano, que representa as mazelas de todo o Ocidente, e consideram Israel como um pequeno Satanás, uma amostra contaminada deste mundo externo, inserida nas terras sagradas do Islã mesmo. O assim até o último ataque de 13 de abril, os países nunca haviam se enfrentado diretamente, colocando este episódio como um evento sem precedentes nas relações geopolíticas modernas. É justamente isso que tem alarmado alguns teólogos e estudiosos bíblicos. Eles estão levando em conta as previsões do profeta Ezequiel, especialmente as que estão descritas nos capítulos 38 e do seu livro. A sequência começa no final do capítulo 37, que, em seu versículo 21, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, Javé: tirarei os israelitas do meio das nações, para onde foram levados, e os reunirei de todos os povos, e os levarei de volta para sua terra. Ora, conforme o que vimos até aqui, essa passagem parece estar diretamente relacionada com a instauração do Estado de Israel em 1948. Concorda, sobretudo, porque nos versículos anteriores o profeta menciona que Deus reunirá seu povo e erguerá o exército de Israel a partir de um vale de ossos secos, que frequentemente é associado à barbárie cometida contra os judeus durante a Segunda Grande Guerra. Sendo assim, muitos acreditam que este acontecimento, a criação da nação de Israel, é o marco inicial para o cumprimento dos oráculos de Ezequiel. Mas o mais impressionante segue no começo do capítulo 38, em uma ação conhecida como o processo final da história. O profeta diz que Deus distribuirá sua ira a Gog, chefe da terra de Magog, Moso, Tubal e seus aliados, Cush, Fut, Pérsia, Gomer e Bet Togarma. Bom, falando assim, fica difícil estabelecer
um paralelo, mas alguns intérpretes bíblicos supõem que Magog se refere aos antigos citas ou tártaros cujos descendentes ocuparam parte da Rússia. Os outros territórios seriam correspondentes ao Sudão, Líbia, Turquia, é claro, Irã, que está na região onde se encontrava a Pérsia, sendo assim um ataque do Irã, isto é, dos persas, a Israel, poderia significar o cumprimento de previsão em que Magog marcha em direção à Terra Santa. Há que a Rússia é reconhecidamente um dos seus aliados, e isso pode acontecer caso ocorra um escalonamento do conflito nos próximos dias. Você pode se perguntar, mas profeta, pastor Marconi Silva, esse é um sinal do fim definitivo dos tempos? Acontece que Gog e Magog também estão presentes no Apocalipse, livro conhecido por narrar a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento final, e isso causa certa confusão. Por exemplo, no capítulo 20, entre os versículos 7 e 10, podemos ler: quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão do abismo, ele vai sair e seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Gog e Magog reunidos para o combate, o número deles é como a areia do mar. Eles se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e eles foram devorados. O diabo que tinha seduzido a todos eles foram jogados no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite, dia para sempre. Logo no começo podemos perceber que o apóstolo João, responsável pela escrita do livro, menciona que essas coisas acontecerão quando se completarem os 1000 anos. Essa passagem de tempo fala do reinado de Jesus sobre a terra que acontecerá após a sua volta. Portanto, tudo que está escrito aqui diz respeito a um futuro incerto, conhecido apenas por Deus, mas que só poderá acontecer depois da segunda vinda gloriosa do Cristo. A profecia de Ezequiel, por outro lado, está mais palpável, mas isso também não significa que podemos afirmar com exatidão que estamos diante do cumprimento das previsões das Sagradas Escrituras, pois essa é uma matéria que diz respeito à fé e não à ciência ou às emoções. Além disso, existem muitas semelhanças entre o que está escrito e o que está acontecendo, mas também existem várias diferenças. Por exemplo, em seu livro, Ezequiel diz que o inimigo irá marchar sobre Israel, que é uma nação pacífica, tranquila, que não possui muros nem proteções. Ora, o que vimos durante o ataque do Irã é justamente o contrário. Os sistemas de defesa israelenses conseguiram conter 99% dos mais de 300 mísseis disparados em sua direção, algo que é impressionante e está longe de ser uma característica de um estado desprotegido. Nem todos os estudiosos concordam que as menções a Gog e Magog na Bíblia estão diretamente relacionadas à Rússia ou ao seu povo. Aliás, na passagem do Apocalipse, vimos que João menciona que Satanás irá seduzir Gog e Magog nos 4 cantos da terra, dando a entender que não se trata apenas de uma nação ou território, mas de algo muito mais amplo. Ainda não podemos afirmar com certeza se este ataque representa um avanço no cumprimento das profecias, mas, independentemente disso, podemos elevar nossas orações para aqueles povos, pedindo a Deus pela paz e pelo discernimento dos governantes, que estão com milhões de vidas humanas em suas mãos. Ainda não podemos afirmar com certeza se este ataque representa um avanço no cumprimento das profecias, mas, independentemente disso, podemos elevar nossas orações para aqueles povos, pedindo a Deus pela paz e pelo discernimento dos governantes, que estão com milhões de vidas humanas em suas mãos.
Ao assistir este vídeo, espero que você tenha encontrado inspiração e esclarecimento sobre a Batalha de Gog e Magog e como ela se relaciona com os eventos atuais entre Israel e Irã. É uma oportunidade única de mergulhar nas Escrituras e compreender os sinais dos tempos que nos foram revelados. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando nossos vídeos, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sua participação é fundamental para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar mensagens edificantes como essa. Além disso, se você sentir no coração o desejo de apoiar financeiramente este ministério, ficaremos imensamente gratos pela sua contribuição. Você pode deixar sua gratificação via Pix no e-mail. Saiba que qualquer valor é muito bem-vindo e será utilizado para manter este canal funcionando e para abençoar outras vidas ao nosso redor. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Ele com suas finanças, e que você experimente a alegria e a paz que vem de obedecer à sua vontade. Além disso, não deixe de conferir nossa playlist disponível no canal, onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos relacionados a este tema e a outros assuntos relevantes. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento e cultivar um amor que perdura para sempre. Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual e que vocês